Pedro, manda Ed, como ficaria o ataque do Vasco com o Coutinho? Quem sairia e quem marcaria nesse time? Obs, Léo, Pelé e Maicon não dá. O Luan e o Lucas Lima ligam para eles e pedem para dar o sangue. O Luan, que era do Grêmio, né? Tá falando. E aí, Edmundo, como fica esse ataque do Vasco aí, se o Coutinho chegar? Bom, eu não sou o técnico, mas entendo que bons jogadores têm que jogar junto, né? Então, eu gostaria muito de ver uma tabelinha ali entre Felipe Coutinho e Payet. Eu acho que criaria uma vulnerabilidade em termos de marcação, mas melhoraria muito o time na criação. Agora, ontem eu estava escutando, eu não lembro bem se era o Éboli, um comentarista da Rádio Globo, e acho que ele foi muito feliz, muito feliz. Trazer o Felipe Coutinho, excelente. Você tem que trazer outros atletas do mesmo nível, que agreguem, que façam ele jogar para todos os setores, para a defesa, para o meio-campo e para o ataque, porque ele sozinho não vai resolver o problema do Vasco. Se o Pedrinho se limitar a contratar apenas o Felipe Coutinho e colocá-lo nesse time, principalmente pelo histórico dos últimos 3 anos aí, em que ele quase não jogou, que fez poucos gols, deu poucas assistências, né? Eu acho que ele, neste primeiro momento, vai agregar muito pouco. O Carlos Eduardo Éboli, né? Grande jornalista. E já que o João Pedro, né, levantou essa questão, né, o próprio Coutinho, né, as informações dão conta que o Coutinho teria pedido isso pro Pedrinho, né, Edmundo? Falado, Pedrinho, vou vir pro Vasco, eu quero jogar no Brasil, já até matriculou os filhos na escola, estão falando aí, né, aqui no Rio de Janeiro, mas ele pediu por reforços. Ele falou, quero reforços, quero fazer um time que o Vasco tenha um time competitivo. Isso é uma visão que vocês têm do grupo também, né, Edmundo? Você sempre fala isso aqui, o Pedrinho lá, presidente, também sempre falou isso. E aí eu acho que casa muito com tudo que precisa o Vasco da Gama, né? O que você achou desse pedido de reforço? Normal, principalmente para o jogador do nível do Coutinho vindo para o Brasil? E você acha que vai conseguir, vai ser tranquilo atender? Porque a gente está vendo que o mercado não está fácil também de jogador, né, aqui no Brasil. Bom, Gui, primeiro deixar um registro e um protesto. O Pedrinho e o Felipe Coutinho se reuniram essa semana e eu não fui convidado. E você se casou e eu não fui convidado. Então, eu não posso dizer o que aconteceu, não tive com o Pedrinho esses dias. Então, mas é claro, o Mandurinha só não faz verão. Esse ditado é muito claro, muito claro. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eles se acertaram fisicamente, financeiramente, que eu acho que é o mais importante, e eu não sei quem é que o Felipe Coutinho pediu ou indicou. Enfim, é claro, se ele pudesse trazer o Mbappé, o Harry Kane e, sei lá, e o Richarlison, aí certeza o Vasco ia ter um timaço. Agora, também tem que saber se esses atletas citados, é claro que eu estou fazendo uma brincadeira, querem jogar no Vasco, nesse Vasco. Então, é um trabalho mais difícil, não é uma coisa tão simples, tão fácil. Acho que o Mbappé seria um bom banco do Verratti, na minha opinião, se viesse para o Vasco da Gama, ou poderia jogar na ponta ali. Ele vai vestir a 9 lá no Real Madrid. E nós temos o 99. Tá vendo? 2. 2. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, mas ele exigiu, um time mais competitivo e tudo mais, e o Pedrinho falou que vai atender, né? E lembrando que o Aston Villa já liberou, tá, a conversa, e não deve atrapalhar muito, deve facilitar a saída do Coutinho. Não sei se vai querer um money ou não. Vamos ver aí. A gente traz aqui para vocês se tiver mais novidades. Falando aqui do Vasco, Pedrinho pagou os salários, ainda bem. Tem o dinheiro lá da Bet, né, que virou a grande patrocinadora, mas é um problema a menos. Vamos ver. E o Conselho Deliberativo vai tratar da criação de uma comissão
para analisar a venda da SAF na gestão Jorge Salgado, a escolha da 777 Partners, enfim. Eu conversei hoje com vários empresários, conversei com pessoas de grana, e a falta de segurança jurídica no Vasco deverá prejudicar futuros negócios na compra de ativos de clubes que viraram empresas. Até porque a vaca fria, sem paixão, sem lado, o lado A ou lado B, apenas analisando friamente a questão. Eu não gosto da maneira que a 777 administra o Vasco. Lá dos Estados Unidos, com o CEO aqui, que não tem totais poder de decisão, tem que se reportar sempre à matriz, já falei isso aqui, porém ela está rigorosamente em dia com as suas obrigações financeiras. O que o Pedrinho fez com a sua diretoria foi um achismo de que não vai saldar o aporte de setembro, então eu já administro o que tenho. Porque hoje a SAF, mesmo proibida de depositar o dinheiro em setembro, ela já tem 31%. Esse que é o complicado, né, Ídolo? Você citou aí alguns fatores. Essa ebulição política no Vasco, ela não é de hoje, ela já vem de algum tempo, inclusive um grande fator para que atrapalhe o time dentro de campo. A gente conversou sobre isso várias vezes aqui no seu canal. Perfeito. E aí fica a questão, você citou o fato de o Pedrinho ter tomado essa decisão. Ele tentou evitar, né, devido àquelas notícias que estavam saindo de que a 777 podia estar atuando de uma forma ilegal, né, sendo acusada de fraude. Não ficou comprovado isso. O Pedrinho se antecipou justamente para evitar que a perda de controle se instaurasse por parte dele, né? O que é legítimo até certo ponto. Perfeito, preservar a instituição. A saúde da SAF Vasco da Gama. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a 777 legalmente ela não deixou de cumprir com nenhum ato que estava escrito no contrato, com nenhuma cláusula. Os aportes, é bem verdade que alguns foram feitos de forma atrasada? Foram. Mas aí tem juro. E não deixou de fazer. Então ela cumpriu, de uma forma geral, com o que estava combinado. E o grande prejudicado disso, quem é? O Vasco dentro de campo. Porque você citou bem, com toda essa ebulição política acontecendo, qual é o jogador que vai querer ir para o Vasco hoje? Não pela grandeza do clube, mas sim pela segurança de que, será que ele vai receber em dia? Não porque o Vasco não tenha condições de pagar, mas o que vai acontecer com esse aporte que tem para setembro da 777? Pela decisão da liminar, ela não pode depositar. Não existe porque ela perdeu o controle. Então, porque se ela depositar, o pulo do gato é aí. Se ela depositar os 270, ela já vira automaticamente dona de 51% das ações. Sim, isso até daria respaldo jurídico a ela para, quem sabe, até retomar o controle novamente. Sim. E aí, sem esse aporte, o Vasco fica prejudicado em contratações, não melhora o time dentro de campo, tudo bem. Voltam as dívidas? Voltam as dívidas, porque a gente sabe que o associativo do Vasco não tem essa grana que a 777 teria para ajudar. Tanto suportando, como você disse, os deveres institucionais nos bastidores, que é pagar salário, direito de imagem, luva em questão de contratação, como também para buscar novos reforços. E o que aconteceria? A 777 vai fazer? Não vai fazer? Hoje, como você bem falou, a tendência é que não faça, porque está fora. A liminar continua valendo, então a 77 não gere mais o futebol do Vasco. O que o Pedrinho vai fazer? Ele precisa melhorar o time dentro de campo. O Vasco tomou de 4 do Criciúma, tomou de 6 do Flamengo, e o Campeonato Brasileiro já está aí beirando a 8ª rodada, e o Vasco vivendo o mesmo drama do ano passado. Isso não pode mais acontecer, né? Esse é um grande problema. Deixa o seu comentário aí. Volto a dizer, aqui não é lado A, não é lado B, aqui é Vasco da Gama. O que a gente quer é o melhor pelo Vasco para que ele seja o grande e vitorioso Vasco que a gente aprendeu a gostar, a respeitar principalmente, né? E os vascaínos a se orgulhar também. Olha aqui, o senador Carlos Portinho, ele está comprando a briga do John Textor lá na CPI. Porque para o presidente Jorge Cajuru, o John Textor é fanfarrão, não tem provas, agitou o futebol brasileiro, né, não apresentou nada. Aí o Carlos Portinho não concorda e diz que o que foi falado pelo Wilson Seneme a respeito
do VAR escolher as imagens que vão para o árbitro de campo, isso abre um precedente para que sejam ocultadas imagens importantes. Eu comentei hoje com o Carlos Portinho, ele mandou esse áudio aqui. Uma CPI reúne parlamentares, diversas matizes e correntes. O senador Jorge Cajuru é um jornalista experiente na esfera esportiva, com uma carreira construída na esfera esportiva, é uma pessoa que entende do esporte e ele pode ter a sua opinião e eu posso até divergir da opinião dele. O que iniciou-se e o senador Jorge Cajuru um pouco reticente, como todos, as declarações do Textor, ninguém quer acreditar que possa ter acontecido a manipulação, é a tal da negativa, né? Que é a primeira reação de qualquer um, né? Que não há manipulação, né? Mas conforme a CPI está avançando diante dessa materialidade, eu considero aí que há uma materialidade, principalmente a partir da confissão que foi revelada ontem, de que o VAR pode escolher e, nesse caso, não mandar uma imagem importante, de um ângulo importante para a decisão de um árbitro de campo, né? Eu tenho certeza que tanto o senador Cajuru quanto os membros da CPI vão formar o seu convencimento e vão contribuir ao final no relatório do senador Romário com sugestões de aperfeiçoamento e naqueles casos em que há indícios, como nesse revelado recentemente, o encaminhamento para os órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal, o que se não for feito pelo relator eu farei certamente num relatório inseparado, porque realmente foi uma grande surpresa saber que ângulos importantes para a decisão do árbitro podem estar sendo suprimidos, né? Podem não estar chegando a campo, fazendo o árbitro do VAR uma seleção equivocada, vamos falar assim nesse primeiro momento, o que pode estar acontecendo, não só ter acontecido na partida do Botafogo e Palmeiras, mas pode estar acontecendo em muitas partidas do Campeonato Brasileiro e justamente como é um ato de omissão, ninguém está tendo conhecimento exatamente do que a cabine do VAR está enxergando e está encaminhando para os árbitros de campo. Então é isso aí, minha família. Ficamos com um giro de notícia aí do canal do Elton Campos e do Edmundo aí. E ficamos com todas as informações aí de hoje. Todo vascaíno aí, se inscreve no canal, ativar o sininho aí para ter as notificações, compartilhar com todos os vascaínos aí. E Felipe Coutinho vem ou não vem para o Vasco? E Felipe Coutinho também jogou aí que se ele vir para o Vasco, ele tem que vir pelo menos mais 2. Então, deixa aí no comentário aí os 2 reforços aí que ele quer ir para o Vasco. E inscreva no canal aí, ativa o sininho para ter as notificações. E vamos ficar aí também com o próximo jogo aí do Vasco aí, que o Vasco precisa muito de ganhar aí. Então, compartilhe com todos. Valeu? E um abração aí. E ficamos aí com o próximo giro de notícia aí do canal. E perdemos outro canal aí, mas a gente tá fazendo de tudo aí pra gente tá recuperando aí os nossos inscritos tudo de novo aí. Espero que todos inscrevam aí, comentem, inscrevam no canal, ativem o sininho e tamo junto, valeu? Até o próximo vídeo aí. Valeu, tchau, um abração.